Olha, a gente recebeu agora há pouco a informação de que houve uma fuga na cadeia de Pacoti, que é uma cidade próxima aqui a Fortaleza. Ainda não foi divulgado o número de presos que fugiram, a informação extraoficial de que teriam sido 23. E o governador Camilo Santana, do PT, convocou antecipadamente 220 agentes penitenciários que haviam passado em concurso. Eles vão passar por um treinamento de cerca de 40 dias, então já vão começar a atuar nas penitenciárias aqui do Ceará. Doni. Alessandro Torres atualizando as informações sobre a situação de violência no estado. Obrigado. Nesse vídeo, porque o que está acontecendo no Ceará hoje, todo esse caos, toda essa violência, toda essa criminalidade, não é por acaso, é de caso pensado, é um cálculo, é um planejamento, é uma estratégia política absolutamente nojenta que está sendo levada em frente pelo governador petista Camilo Santana. Eu peço que vocês prestem muita atenção e depois que vocês entenderem todo o objetivo e toda a complexidade desse processo, que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possível para que todos tenham noção da verdadeira farsa e esse jogo com vidas humanas que está sendo jogado no Ceará. Antes de qualquer coisa, vocês não acham muito esquisito que uma gestão de continuidade, um governador que já está lá há 4 anos, de repente abandone todas as suas políticas criminais, de repente haja como se fosse um novo governador, como se a gestão passada não tivesse sido dele, chutasse o formigueiro e criasse o caos dentro dos presídios, indo de encontro a tudo que ele já defendeu dentro de políticas criminais, enquanto seus secretários de segurança defenderam durante todos os 4 anos do seu governo, logo no início do mandato, para criar esse caos. Como é que ele muda tudo do nada, como se ele fosse algum governador novo, como se ele fosse algum governador de renovação, e ainda tem a cara de pau de dizer que foi uma ação coordenada e planejada com o governo federal. Mas peraí, o governo federal ainda está se montando, né? A gente passou agora para uma fase de transição do Centro Cultural Banco do Brasil. Você vê as equipes super atarefadas, mudando milhares e milhares de cargos, estruturas e secretarias e ministérios que ainda estão sendo fundidos, que ainda estão sendo integrados. E na primeira semana do governo federal, que ainda está se organizando, o governador diz que tem planejamento e tem integração com o governo. 2 pontos muito esquisitos nessa história. Já o primeiro, dele mudar completamente a sua ação. Por que ele não fez isso enquanto o governo federal era petista? Que ele de fato tinha muito mais alinhamento ideológico, ele tinha muito mais diálogo, que ele aí sim ele teve tempo para planejar, para fazer uma ação incisiva, forte e poder lutar contra o crime organizado durante esses 4 anos. Por que só lutar contra o crime organizado agora? Por que só mudar as políticas criminais em relação ao crime organizado agora? E a resposta é assustadora. Primeiro, o governador quer forçar o governo federal a utilizar a Força Nacional, que sempre foi uma tese petista de centralizar o poder da polícia, de centralizar o poder de repressão do Estado no governo federal e enfraquecer as polícias estaduais. A tese de acabar com a polícia militar, a tese de enfraquecer as polícias estaduais civis, de deixar tudo no governo federal para que, como na Venezuela, você tenha a polícia, você tenha o exército, você tenha tudo facilmente nas mãos do governo federal, como se fosse uma espécie de guarda pretoriana, para que esse governo federal tenha o poder de tomar qualquer estado, coisa que não existe hoje. A gente tem diversas polícias militares muito bem treinadas, muito capacitadas. Se houvesse algum conflito com o governo federal, não seria fácil a tomada de poder, com certeza haveria muito conflito. Aqui a estrutura não é tão centralizada como na Venezuela, apesar dos esforços do PT, que inclusive criou a Força Nacional justamente para isso, para centralizar o poder repressivo. Agora, vocês podem pensar, então foi um erro do governo Bolsonaro utilizar a Força Nacional? Não, tem de utilizar a Força Nacional, porque a alternativa a essa Força Nacional seria uma intervenção federal. E uma intervenção federal, utilizando as Forças Armadas, você não poderia, por exemplo, votar propostas de emenda à Constituição. E agora a reforma mais fundamental a ser votada é a reforma previdenciária, que mexe na Constituição e que pouca gente tem falado. Mas se o Bolsonaro não aprovar, ele vai estar cometendo crime fiscal, crime de responsabilidade, da mesma natureza do crime que a Dilma cometeu. E aí os petistas vão colocar o dedo na cara do Bolsonaro e falar: olha só, você não aprovou a reforma da Previdência, está cometendo crime fiscal, vocês derrubaram a Dilma por crime fiscal, por que não derruba você? Fortalecendo ainda mais a tese mirabolante do golpe, que depois de toda essa complexidade, toda essa estratégia, não vai parecer tão mirabolante assim.
toda essa manobra, todo esse jogo feito com vidas humanas sendo feito para prejudicar o Brasil. Vocês imaginem se todos os governadores petistas que estão governando aí diversos estados do Nordeste e do Norte resolverem fazer a mesma coisa. O país fica absolutamente ingovernável, não tem força nacional para todo mundo, e se você tiver intervenção federal, além de você também não ter exército para todo mundo, você barra a aprovação de PECs e basicamente paralisa a atuação do Congresso Nacional e transforma automaticamente o presidente da República num criminoso, dando discurso para o PT para derrubar o presidente da República porque ele está cometendo crime. Então, é uma coisa planejada, é de uma complexidade tremenda, a gente precisa expor toda essa estratégia, a gente não pode deixar que continue da mesma maneira, né? Basicamente o governador Camilo Santana está obrigando o governo federal a utilizar a força nacional, a reforçar a tese petista do poder central, para que cada vez mais eles ganhem força, até para eventualmente, já no começo, ter poder e ter justificativa jurídica para derrubar o presidente Jair Bolsonaro.